E outro ponto também em relação ao Bolsonaro, né? Que ele queria ir na posse do Trump, foi impedido. O que vocês veem disso? Vocês acham que é um grande problema? O que tá acontecendo? Eu não acho que seja um grande problema, eu acho que era esperado, né? Se o Alexandre de Moraes voltasse atrás nessa situação de entregar o passaporte do Bolsonaro, ele perderia muito esse ar de Xandão. Ah, voltou até por causa do Trump e tal, não sei o quê. E todo mundo, acho que até o próprio Bolsonaro já esperava que ele não iria aceitar. Só que é mais um problema que sai do âmbito do governo e vai pro pessoal. Porque o Bolsonaro, ele se demonstra um amigo pessoal do Donald Trump. O filho dele tá lá há quantos dias, fala, não, ele vem, o presidente vem, não sei o quê. Tentando trazer toda essa publicidade para a situação brasileira. E é muito importante todo brasileiro entender isso. Quem que é o principal conselheiro do Donald Trump hoje? O Elon Musk. E o Elon Musk, ele tem um problema pessoal com quem? Com o Alexandre de Moraes. Então, quando o Alexandre de Moraes nega esse pedido, nega um convite de Donald Trump, ele se coloca no meio de uma briga que já está acontecendo. Então, pensa, o Elon Musk tá aqui na orelha do Trump. Mano, aquele Alexandre de Moraes ali tá dando problema no Brasil. A gente tem que dar um jeito nele. Ah, não, mas aí agora o Bolsonaro vem aqui e vai falar com a gente. Quem não deixou o Bolsonaro vir? O Alexandre de Moraes. Então vira um problema muito mais pessoal do que um problema político. Mas ainda assim a pressão vem forte. E lembra que o Brasil tá com um papo de a gente tem que regular as redes sociais. A gente tem que regular as redes sociais. Encabeçado pelo governo Lula e por Alexandre de Moraes, principalmente. Só que se você olha a posse do Donald Trump, quem que tá beijando a mão do Donald Trump lá? O Mark Zuckerberg, dono do Facebook, o próprio Elon Musk, praticamente colocou ele lá, o dono da Amazon tava lá também. Da Alphabet tava lá, o CEO. O CEO do Google tava lá também. E o do TikTok tava lá também. Então, assim, as maiores redes sociais do planeta estavam lá. Bem-vindo, Donald Trump. Faça um bom governo. Então, essa situação do Bolsonaro, eu acho que ela é um ponto só para trazer ainda mais fogo numa situação que já tá quente. Uhum. Teve até o Milei, perguntaram pra ele sobre isso, por que ele não veio, o Milei também falou, então... O regime Lula, né? Que o regime Lula não deixou. E lembrando que o Milei, ele tá tentando se colocar aqui como ponto de liberdade da América Latina. A gente tava até falando dessa situação do Brasil exportar bastante pros Estados Unidos e tudo mais. E uma das coisas que o Milei tá tentando desenvolver com força na Argentina é o agronegócio. Ele tirou imposto, ele tá tentando trazer investimentos em dólares e tudo mais. Um dos principais apoiadores do Milei, Elon Musk também. Quem foi o primeiro presidente que encontrou Donald Trump depois da vitória? Milei. Então, assim, o Milei ele já quer se colocar como rival do Brasil. E agora o Milei vai ter o apoio dos Estados Unidos com o Trump. E o Trump não gosta do presidente do Brasil. Então, assim, se o Trump falar, pô, tira todo esse investimento do Brasil e joga pra Argentina se eles tiverem esses produtos. Você acha que seria um problema pro Milei isso? Ele tá tentando fazer isso. Então, a situação do Bolsonaro, de novo, é mais um ponto para esquentar algo que já tá muito quente. Então, assim, eu acho que até um ponto interessante, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu acho que até saber de vocês também, porque eu fiquei me perguntando, será que não era mais inteligente o Alexandre de Moraes ter liberado pro Bolsonaro ir? Porque a gente tem que pensar como é a cabeça de um ministro do Supremo, ele não necessita de aprovação popular, né? Então, o que no momento eles buscam, né? A questão da regulação das redes. Eu entendo que é desinteressante para um governo conseguir aprovar alguma coisa desse tipo se fizer esse estardalhaço mundial, sabe? Se fizer isso virar uma grande discussão. Eu acho que quanto mais rápido eles conseguem, inclusive na época do PL 2630, não sei se vocês lembram, teve uma aprovação que aconteceu no fim do expediente rapidão, assim, tipo, que depois conseguiu ser revertida, né? Mas para esses caras eu entendo que a importância de não chamar muita atenção é até mais importante. E eu fiquei pensando, você tem uma imagem do Bolsonaro chorando chorando no aeroporto lá, tipo, eu entendo que isso é muito mais mobilizador de uma causa, sabe? Tipo, para as pessoas olharem o Alexandre de Moraes como, tipo, o vilão e fazer isso ser um grande assunto. E aí, exatamente, tipo, ele não tá lá na posse. Isso chama a atenção do Elon Musk lá, né? Do que simplesmente se ele tivesse ido. E aí eu me pergunto, será que não era mais interessante? Eu fiquei pensando, será que ele tá com medo dele fugir, por exemplo? Eu não sei. Eu acho que seria mais popular pra eles mesmos deixar o Bolsonaro ir. Então, muito por conta do seguinte, muita gente vê essa questão toda com autoritarismo, que eles que mandam, que ninguém tem direito a nada, aí se deixa o cara e fala, não, nem é tão ruim assim, ó, liberaram o passaporte do cara, ele foi. E uma coisa é ele ser liberado pra ir na posse do Trump e voltar. Não é que ele tá deixando de ter todos os problemas que ele tem no judiciário. Então, liberou, foi, voltou, tá tudo certo. E outro ponto também, mesmo se o Bolsonaro fosse pra lá e ficasse foragido. Meteu o monarca. Ah, fui embora, não vou voltar mais. Seria mais impopular pra ele mesmo falar, não, que a gente liberou o cara aqui, o cara não voltou.
Então eu vejo que foi uma parte muito mais, que na minha visão seria mais inteligente e mais tranquilo, e traria um olhar mais de liberdade pra todo mundo, se ele fosse, do que realmente não deixar ele ir, aí aparece lá ele chorando, aparece todo mundo comovido. Eu vejo Até mais... pra quebrar essa narrativa, se eles quisessem, né, quebrar a narrativa da ditadura e tal, liberava o cara, né? Eu vejo que o que eu acredito é que não esperavam que ia ter esse drama, que ele ia chorar, que ia ter isso que ele não pôde ir, e porque se não tivesse nada disso, não ia repercutir na mídia, não ia ter nada, só ia ter a notícia lá que ele não pôde ir e pronto, acabou. Acho que o que acabou ferrando foi isso, foi ter esse vídeo dele reclamando. Se não tivesse isso, eu acho que ia ser normal, ia seguir tudo. Então acho que esse ponto de ver ele lá chorando, indignado, que acabou pegando mesmo. E acaba construindo pra ele uma jornada do herói, né? Então eu vejo que a gente não sabe o que vai acontecer em 2026, mas já traz essa parte do excluído, do cara que tá sendo atrapalhado. Então eu vejo que só deixar assim seria mais positivo, né? Até por conta de que não construir essa narrativa pra ele depois, né? Também. E facilita muito a argumentação do Bolsonaro, até porque quando você olha o histórico, o Lula, quando era condenado, foi liberado para viajar internacionalmente. E o Bolsonaro ainda tá num período de investigação. Ele nem foi condenado ainda. Então, pô, se você deixa o seu principal rival viajar e o cara que nem foi condenado ainda não pode, ele pode falar, ó, tá vendo? Estão me perseguindo. Deu mais armas para que o Bolsonaro traga essa argumentação, né? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.